Fala pessoal, tiozinho na gringa para o nosso quadro polêmico de pensamento crítico, um banquinho e uma opinião. E hoje a gente vai falar por que o Neymar merece ganhar mais do que qualquer professor do Brasil. Tá duvidando? Então vem com a gente, assiste com a gente, sempre com dados, fatos e muita opinião. Então vamos lá? Pessoal, óbvio, a gente quer sempre promover o pensamento crítico, por isso a gente não aceita verdades absolutas, a gente não aceita nada que não tenha dados e a gente discute opinião, nunca fato. Então essas são as 3 regras do quadro e dentro dessas 3 regras a gente pode discutir tudo. Não existe certo, não existe errado, o que existe são dados, que não são discutíveis, e opiniões, que cada um tem a sua. Então hoje no quadro a gente vai falar de uma que eu escuto toda vez que tem discussão de salário de jogador de futebol. Jogador de futebol ganha pouco, muito pouco. E professor sim ganha muito, devia ganhar menos. Tá duvidando? Então vamos lá. Primeiro, eu quero apresentar alguns números, mas antes mesmo de apresentar os números, eu quero que a gente tenha uma discussão um pouquinho mais filosófica. A discussão aqui ela é antiga e ela vem lá da Grécia, naquela famosa frase mente sã, corpo são. Então, quando a gente fala de professor versus jogadores, eu vejo isso muito como educação versus esporte. O que é mais importante, ter uma mente saudável ou ter um corpo saudável? A resposta, pelo menos de acordo com os filósofos gregos, é nenhum dos dois. Se você não tem uma mente saudável, você não vai viver bem. Se você não tem um corpo saudável, você também não vai viver bem. Então, o peso em que tem um corpo saudável ou uma mente saudável, o peso desses dois elementos no indivíduo é o mesmo, pelo menos de acordo com alguns filósofos e algumas escolas de pensamento grego. E é isso que eu vou também trazer aqui. O que será que é mais importante? Você ter uma sociedade onde as pessoas são fisicamente saudáveis, são mentalmente saudáveis ou as duas coisas? Acho que fica fácil, né? Toda vez que você tem A ou B, os dois, você pega os dois, óbvio, né? Ninguém é bobo. Mas se você tivesse que escolher, qual que é mais importante? É difícil escolher. E é aí que eu vou chegar. Eu vou tentar tratar os dois da mesma forma hoje. E com isso eu vou trazer alguns números. Quanto que vocês acham que a sociedade ou a raça humana gasta com educação todos os anos? Então tá lá, eu vou falar para vocês. E esses números são números da OCDE. Todos são verificados e todos os dados, os links estão nos nossos comentários. 4,4 trilhões de dólares por ano. Isso é mais do que o Brasil consegue produzir. Então, se todo mundo do Brasil se unir para tentar gerar todo esse valor para pagar a educação do mundo, a gente não consegue. Isso aí é um valor mais alto do que o próprio PIB brasileiro. Então aqui, ó, especialmente agora que o dólar está meio zoado, né? Mas tudo bem. E o esporte? Será que o esporte tem mais ou menos dinheiro? O pessoal aí já está pensando no Chicago Bulls, no futebol americano, nos jogadores de golfe, na Fórmula 1, no futebol milionário europeu, no futebol milionário do Flamengo, que eu não sei de onde que os caras têm tanto dinheiro para ter aqueles jogadores. Se juntar tudo, a indústria do esporte, não é nem só o salário dos jogadores, o salário de todo mundo que trabalha no esporte. A indústria do esporte movimenta $500 bilhão por ano. Em torno de 470 bilhões. Números, todos na fonte. Estão aqui embaixo nos comentários. Resumo da ópera. A gente gasta 10 vezes mais com educação do que com esporte. Muita gente pode estar falando, tá certo. Educação é mais importante. Tudo bem. Mas isso aí é para quebrar aquela máxima de que os jogadores ganham tanto dinheiro. Talvez um ou outro esporte, o jogador ou o atleta vai ganhar muito dinheiro. Mas essa não é a regra. É realmente a exceção. E aí eu vou deixar um outro link lá nos comentários. Porque também tem professor que ganha muito dinheiro. Inclusive no link eu vou deixar 5 professores que ganham mais do que o Neymar. Para vocês pararem de falar que professor não ganha tanto. Quer mais número? Então vamos lá. O pessoal fala que o Brasil, vamos falar um pouquinho de Brasil, que o Brasil investe pouco em educação. Bom, de acordo com a mesma OCDE, o Brasil é o 3º país que mais investe em educação proporcional ao PIB. Ou seja, de todo o dinheiro que a gente ganha, de todo o dinheiro que a gente faz, 19%
a gente dedica para a educação. É pouco ou é mal gasto? Um pouquinho dos dois. A verdade é que a gente dedica uma grande parte do nosso orçamento, que a gente pode dedicar, a gente sabe que o orçamento público não é tão simples assim de entender, mas a gente dedica uma grande parte para a educação. A gente está no mesmo nível da Nova Zelândia, da Coreia do Sul ou da Suíça. O problema é que lá esses países conseguem dedicar muito mais grana por pessoa, porque eles têm muito menos gente e eles têm uma economia muito forte também. Então, óbvio, eu estou falando de percentual do PIB, mas se eu transformar isso em bilhões, o Brasil investe cerca de 60 bilhões por ano, portal da transparência, em educação, para um número muito grande de pessoas. É um valor semelhante ao da Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul tem muito menos gente. Então eles acabam tendo mais dinheiro por estudante. Já que a gente também está falando de números, quanto será que ganha um jogador de futebol? Quanto será que ganha um professor? Na média, um jogador de futebol ganha bem menos do que um professor. Vamos só considerar os profissionais, tá? Não vamos nem considerar os semi-profissionais. Porque, afinal de contas, tem gente que não joga bola em tempo integral, tem muito professor que também não é professor em tempo integral. Eu, por exemplo, era um professor não em tempo integral quando eu estava no Brasil. Quando eu pego um jogador, 55% dos jogadores do Brasil ganham R$1.000. O piso do professor é R$2.800. Então, eu posso falar que na média ou na mediana, e se você não sabe a diferença entre média e mediana, culpa é do seu professor. 50% sua, 50% dele. Não do Neymar. Um jogador ganha muito menos do que um professor. E, de novo, um ou outro jogador vai ganhar muito? Vai. Um outro professor também vai ganhar muito. Sendo professor comum? Não, mas o jogador também não pode ser um jogador comum. Então a gente tem que levar em consideração que no fim do dia, o jogador para chegar no nível onde ele chegou, ele não é regra. Ele é exceção da exceção da exceção. E tem muito professor que também é exceção da exceção da exceção. Tem professor que foi professor do Larry Page, fundador da Google, e hoje é um dos acionistas da Google. Esse cara ganha bem mais do que o Neymar. Pode ficar bem tranquilo. E o que ele foi? Professor do Larry Page, um cara que conhecia muito de computação, que depois trouxe esse professor para ser um professor de luxo e ter ações da Google. Então, esse é o tipo de comparação que a gente quer fazer. Quando você quer comparar o jogador que mais ganha do mundo, você tem que comparar com o professor que mais ganha no mundo. Se você quer comparar com a média de professores, você compara com a média de jogadores. E se você não está muito bem familiarizado com estatística, a culpa foi do seu professor de matemática. E sua também. Não do Neymar. E já que a gente está falando de culpa, vamos falar aqui, eu separei para a nossa segunda parte, 3 motivos pelo qual o Neymar ganha pouco e o professor ganha muito. O primeiro motivo é muito simples e vai ser muito polêmico, porque a gente quer gerar pensamento crítico, e agora a gente vai entrar um pouco mais de opinião e menos de fato, é o que a gente chama de valor social. Então agora a gente vai falar de lógica. E a primeira coisa que eu te pergunto, e aqui eu estou seguindo meu roteirinho para não esquecer, o que é mais importante hoje? Você ter uma vida saudável e não sedentária? Ou você saber a fórmula de Bhaskara? O que é mais importante hoje? Você ter uma mente boa, sem ter depressão, que é uma doença que, avassala a nossa humanidade hoje, ou saber os afluentes da margem direita do rio Amazonas? Xingu, Tapajós, Juruá, Puruna, Tocantins, se eu não me engano é por aí. O que é mais importante? A gente reduzir o número de diabéticos no mundo? 10% dos americanos são diabéticos, de acordo com o diabetes.org, que é o site oficial disso? Ou você saber que o reino Monera é um dos reinos da biologia? O fator número 1, que determina por que um atleta merece ganhar mais do que um professor, de uma maneira bem polêmica, é o valor social. Hoje, o que a gente aprende nas escolas do Brasil, dificilmente a gente usa na nossa vida. Dificilmente a gente aplica na nossa prática. A gente não aprende a Constituição, a gente não aprende finanças, a gente não aprende como funciona, por exemplo, uma lei no Brasil, mas a gente aprende Bhaskara, a gente aprende um monte de biologia, que até hoje eu nunca usei, a gente aprende um pouquinho de história, aí vai entrar aquela briga do escola sem partido, escola de todos os partidos, escola de nenhum partidos, eu nem quero ir lá. Mas a verdade é que a maioria do que a gente aprende, na melhor das hipóteses, ajuda a gente a passar no vestibular, mas hoje a gente está falando de educação.
Quando a gente olha o poder transformador de um atleta, quando ele influencia pessoas a praticar exercício, e quando você vê a criançada mudar o cabelo, comprar a tal da Juliette, que eu nem sabia o que era isso, começar a falar que o pai tá on, mas ir jogar bola, isso está evitando essa pessoa desenvolver depressão. Afinal de contas, exercício físico é uma das principais fórmulas de você combater a depressão. Estresse. Isso está ajudando aquele pai sedentário que trabalha igual um louco o dia inteiro e o único esporte que ele faz é um pouquinho de futebol com os amigos. Isso está desenvolvendo as pessoas a terem mais interações sociais, porque hoje em dia está todo mundo preso no celular. Então na hora que você vai praticar um esporte, você realmente vê pessoas, vê expressões corporais, vê sentimento, sente estresse, sente pressão, tem que tomar decisão sob pressão, tem que desenvolver relações sociais. Isso te ajuda muito mais na vida, aprender a ganhar, aprender a perder, do que Bhaskara, do que o sorvetão, do que eletromagnetismo. A não ser que você vai ser um engenheiro. Eu usei bastante isso na minha vida, hoje até nem tanto, fui pelo caminho da engenharia, mas sem sombra de dúvida poderia ter aprendido muito mais coisa na escola. Então, quando você pensa que um Neymar está incentivando milhões a praticar um esporte físico, a ter menos chance de ter diabetes, a diminuir o nível de estresse, a combater a depressão, e tem um monte de professor que vai lá e te ensina um monte de coisa que malemar ele ensina e malemar você aprende e nunca vai usar, quem que está realmente desenvolvendo uma sociedade melhor? Quem combate a depressão ou quem ensina Bhaskara? Não quero desmerecer Bhaskara, muito menos professor de matemática. Fui e serei sempre um professor de matemática. Mas a gente tem que ser realista. A sociedade hoje está conseguindo substituir muito dos pensamentos humanos pelas máquinas. Mas a gente não consegue resolver o problema da diabetes e aí começa a discussão da insulina. O SUS dá de graça. Nos Estados Unidos eles morrem sem insulina. E o Neymar vai lá e transforma as pessoas em atletas praticando a medicina preventiva. Pô, Daniel, você tá achando que o Neymar é um deus, né? Não, eu só tô personificando os atletas no Neymar. Se você não sabe o que é personificação, é uma figura de linguagem, então é culpa do seu professor de literatura. Vamos para o segundo ponto, ainda falando de valor social. Se a sociedade valorizasse tanto assim a educação, como a gente gosta de bater no peito, falar que educação é importante, que professor é a profissão mais nobre que existe, vocês leriam mais. O conhecimento está em todo lugar. Existem centenas de cursos de Harvard, a mais cara das universidades do mundo, de graça, agora, na internet. Você já fez algum? Qual que foi o último livro que você leu? Quando que você foi realmente desembolsou uma grana para fazer um curso que era mais caro? Muitas vezes você faz isso para comprar um carro, para fazer umas férias, comprar aquele celular de 10 mil reais. Mas economiza na educação. Então é papo. É enfim, a hipocrisia. Educação de altíssima qualidade está disponível de graça na internet. E nem o tempo para ir lá absorver vocês têm. edx.org, coursera.org, estão todos aqui embaixo. Você consegue assistir cursos fenomenais das universidades mais renomadas do mundo, com os cérebros mais brilhantes do mundo, de graça. E ninguém faz isso. Mas o domingão, 4 horas da tarde, sente até saudade do Galvão Bueno. Então é isso que a sociedade valoriza. A culpa não é do Neymar. A culpa não é do professor, a culpa é nossa. Então não vem falar que o Neymar ganha muito ou ganha pouco. O Neymar ganha quanto a gente quer dar para ele. Mas além disso, tem mais 2 fatores que fazem com que um jogador do nível do Neymar, do nível do Cristiano Ronaldo, que inventa comemorações, que inventa passinhos de dança, que lança pessoas, as celebridades do dia para a noite, existem mais 2 fatores que são muito importantes para transformar eles no que eles são, além do valor social. O segundo é o poder de influência. Um cara que tem mais de 100 milhões de seguidores no Instagram, que eu acabei de falar, inventou a Juliette do dia para noite, caixinha, carrega uma caixinha, parece aqueles carros de som de pipoqueiro, inventa expressão. E aí eu não estou falando só do Neymar, você pode pensar em qualquer outro grande atleta de qualquer esporte. Essas pessoas têm um tremendo poder de influência. Tremendo poder de influência. E isso sim faz também diferença para determinar o seu valor. Então, além de você gerar um grande valor para a sociedade, você tem um baita poder de influência. Você pode criar bordões, lançar CDs, lançar jogos, lançar atrizes, atores, músicos, cantores, celebridades, amadores. Pode fazer a rima que você quiser. Isso é uma coisa que a sociedade valoriza muito.
e paga por isso. Então eles também ganham. É por isso que eles ganham não só os salários, mas a principal grana de qualquer atleta vem da iniciativa privada. Não é o governo que está pagando. A Nike bota mais de 30 bilhões de dólares por ano em atletas. É mais do que o orçamento brasileiro na educação. Mas por quê? Porque eles influenciam. O Michael Jordan começou a usar o Nike, que era o Air Jordan. A Nike era a última colocada na venda de tênis. Ninguém queria usar. Adidas, outras estavam na frente. O Jordan é o Jordan, Michael Jordan, Chicago Bulls, década de 80. Se eu não me engano, ele começou a usar em 1984, 85. Tem uma beleza de documentário na Netflix, chama The Last Dance, o último arremesso, se eu não me engano, é a tradução em português equivocada, mas ok. E, inclusive, tem vários documentários muito bons na Netflix. Você costuma assistir documentário? Ou você prefere assistir o showzinho lá da última cantora sertaneja? A culpa não é do Neymar. O conhecimento tá lá. Lá você vai ver que o Michael Jordan, como ele joga muito bem, todo mundo quer usar a roupa que ele usa e o tênis que ele usa. E a Nike se transforma no maior produtor de artigos esportivos do mundo, graças ao Michael Jordan. É por isso que eles ganham o que eles ganham. Um professor que tivesse esse mesmo poder de influência ganharia tanto quanto. É por isso que, por exemplo, o Carlos Wizard, que botou todo mundo aí para falar inglês e não sei o quê, também ganhou uma burra de dinheiro. Tem muitos professores que ganham muito dinheiro quando eles inventam coisas que influenciam pessoas. O terceiro ponto também é muito importante, que é a raridade. Por que o ouro vale mais do que o chumbo? Por que o ouro vale mais do que o ferro? Por que o ouro vale mais do que pedra? Porque é muito mais difícil achar ouro. Se você for olhar a função social do ferro, é muito mais importante que a do ouro. As nossas casas, os nossos prédios, os nossos carros, os nossos eletrônicos, tá cheio de ferro e silício lá dentro. A função social do ferro e do silício é muito mais importante que a do ouro. Inclusive, ferro é importante no seu sistema, porque sem ferro no seu corpo, as suas hemoglobinas ou o seu sangue não consegue fazer a função que ele deveria apropriadamente. Por isso, a importância de uma pessoa ou de um elemento químico para a sociedade não é tão relevante para determinar o seu preço. Acabei de falar, o ferro e o silício são socialmente muito mais importantes do que o ouro. Então ele simplesmente vale porque ele é raro. Raridade. Esse é o valor do ouro. Você não acha ouro em qualquer lugar. O ouro é bonito, tem todo o lado da estética, para. Legal. Tem várias funções específicas do ouro, não me levem a mal. Existem sim funções sociais importantes, existem várias aplicações em que só o ouro resolve o problema pelas suas propriedades químicas, mas o seu valor é pela sua raridade. Se amanhã acontecer uma tragédia, o seu professor de química morrer, eles vão achar outro professor de química rapidinho. É uma verdade, pode ser triste, the ugly truth, mas é uma verdade. Se o Neymar morrer amanhã, a Gillette vai ter problema, a Nike vai ter problema, o PSG vai ter um problemaço. Porque para achar outro Neymar, para achar outro Mbappé, para achar outro Davis, para achar outro CR7, para achar outro Messi, é difícil, hein? A cada 10 anos aparece 1, 2, 3. O que a gente está vivendo hoje, por exemplo, no futebol com Messi e Cristiano Ronaldo, ou no tênis com o Nadal, Federer, Djokovic, são situações extremamente atípicas. No futebol americano, por exemplo, acabou. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, nós tínhamos 2 dos melhores, se não os melhores quarterbacks, jogando ao mesmo tempo. Tom Brady, famoso por ser o marido da Gisele Bündchen aí no Brasil, mas aqui ele é famoso por ser o melhor quarterback, arguably, alguns acreditam, outros não, de todos os tempos. E ele jogou ao mesmo tempo com o Peyton Manning, que é outro que também todo mundo fala que é um dos melhores, se não o melhor de todos os tempos. Um aposentou, o outro está chegando no fim da carreira e acabou. Não tem substituto. Então, quanto mais raro for você e o que você faz, maior é o seu valor, maior é o seu preço. E se você parar para pensar o valor de grana que o Neymar gera vendendo camiseta do PSG, por exemplo, que já foi suficiente para pagar não sei o que dele com um dia, quem realmente ganha dinheiro com o Neymar não é o Neymar. É a indústria do esporte, é o PSG, é a Nike. Se a Nike bota 36 bilhões todos os anos em coisa, ela também ganha isso, certo? Então essa é a indústria da coisa. É por isso que o Neymar ganha pouco. Porque ele gera um baita valor para muita gente, influencia muita gente, lança muitas pessoas ao estrelato
E ele recebe lá aquele pequeno salário dele, coitado. Gera bilhões para ganhar milhões. Enquanto um professor, muitas vezes, por mais que ele custe 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, o valor, muitas vezes, que ele gera para a sociedade não chega lá. Respeito muitos professores, por isso sou um, mas contra dados não há argumentos. Neymar não ganha muito, nem professor ganha pouco. Eles ganham o que a sociedade valoriza eles. Se você acha que isso é muito ou pouco, o problema não é deles. O problema é seu. Pessoal, se inscrevam, vejam os outros vídeos. A ideia máxima desse canal é gerar pensamento crítico, é abalar verdades absolutas, porque nada é 100% certo, nada é 100% errado e não existe verdade absoluta, ok? Então segue a gente, se inscreve, veja os outros vídeos, a gente tem vídeo contando um pouquinho da nossa vida aqui no Tiozinho na Gringa, e essa playlist é só para polemizar e gerar pensamento crítico, com o meu banquinho e a minha opinião, ok? Até mais, pessoal, até a próxima.